Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, não perca tempo, meu irmão. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e no final do vídeo, se você gostar da palavra, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o tópico 2, a parte 2 da lição 10 da revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. E a lição 10, ela vai falar sobre a questão do homem interior. Se você não viu ainda o vídeo com a parte número 1, acho interessante e importante que você assista, tá? Tá aqui no nosso canal, é só você procurar lá, lição 10, a parte 1. A lição 10 fala sobre a renovação cotidiana do homem interior. E agora nós vamos falar sobre a parte 2, que vai especificamente, né, na primeira parte, nós demos os exemplos, né, o comentarista, nós compartilhamos aqui os exemplos que o comentarista trouxe a respeito da vida e ministério de Paulo, o quanto ele passou por provações, o quanto a situação se agravou na vida dele, mas ele permaneceu, porque ele tinha uma esperança viva e eficaz, que nós não podemos perder. Esse é o grande ponto dessa lição para a gente entender. Mas antes da gente entrar na segunda parte, eu queria ler com você aqui o que está escrito aqui atrás, ó, atrás da lição da escola bíblica, atrás da lição, porque eu acho muito assim interessante para essa aula de hoje a gente ler o que está escrito aqui. Eu só vou ler, eu não vou nem comentar não, mas aí eu convido você depois a dar uma olhada e perceber que o que o comentarista colocou aqui no final da lição, na capa final aqui atrás, o quanto isso tem de verdade e o quanto você e eu, cristãos, precisamos fazer pela verdade o que as seitas e o movimento ideológico progressista faz pela mentira. Diz assim, olha, o tema: o que seria do mundo sem o cristianismo? Será que Deus está morrendo? Isso é o que algumas pessoas acreditam ou desejariam que acontecesse. Elas sustentam que as crenças cristãs e o nosso estilo de vida não são mais relevantes para os dias de hoje. Mas a verdade é que essas pessoas não querem ver é que o mundo sem o cristianismo seria um lugar completamente obscuro. Se você observar, vai perceber, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo drasticamente e que ainda hoje segue sendo, os ensinamentos de Jesus, a força mais poderosa em favor do bem da humanidade. Muito interessante isso. Tem outros tópicos aqui que você precisa ler. Leia isso aqui que vai edificar a sua fé para que você defenda o cristianismo e, principalmente, não se renda às ideologias. Isso é muito importante, meu irmão. Então vamos lá. Parte 2 da lição 10 da revista da Escola Bíblica Dominical. Diz assim, a renovação interior. O fortalecimento diário é o subtópico. Diz assim, ó, a Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Então vamos já aprender aqui já no ponto 1. Esse fortalecimento diário não é para a gente se amostrar e dizer que nós somos mais crentes do que os outros, mais fortes. Não. Esse fortalecimento diário que é efetivado através do mover do Espírito Santo, ele é para preparar a cada um de nós a respeito das adversidades que virão. Esse é o ponto. Não é para dizer, eu canto, eu prego, eu louvo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor, aquilo outro. Não é para isso, não. Você pode até ser bom em muitas coisas e pode declarar isso. Não tem problema, não. Você pode acreditar nisso. Você só não pode achar que o fortalecimento do Espírito Santo na tua vida é para isso, para você se enaltecer. Não. É ponto para te preparar para as adversidades.
Então vamos parar com esse negócio de crente mimimi que chega a declarar que eu não aguento mais essa perseguição, essa tribulação, essa peleja, essa luta. Não aguento mais Jesus, isso e aquilo. Sabe? Algumas declarações assim. É tanta gente se levantando, isso e aquela coisa toda. Mas é importante a gente entender que essa operação do Espírito Santo na vida do cristão... Pode deixar ele entrar, Maria, pode deixar ele entrar. Essa operação do Espírito Santo na nossa vida, ela tem efetivamente um propósito. Não é à toa. A gente precisa se conscientizar disso. Ó, a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Outro ponto interessante. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime. Lembra que a gente falou na primeira lição? Perseguidos, perplexos, mas não destruídos, não desanimados. A gente, muitas das vezes, quando a gente fala disso, então quer dizer que o cristão nunca vai ficar desanimado. Não é isso. Nós também falamos que nós somos, como seres humanos, nós somos frágeis. Não existe cristão super-homem que não vai sentir as mazelas da fragilidade humana. Não existe isso em nenhum lugar da Bíblia. Se alguém está ensinando isso daí, está ensinando o que não está na Bíblia. Então nós vamos sim sentir. Vai ter momento que você vai ficar desanimado. Vai sim. Mas não se desespere. Vai ter momento que você vai pensar, não, agora acabou, me destruíram. Não. Aí é onde entra o socorro da parte do Senhor, se você crê dessa maneira. Porque, irmãos, a Bíblia, existem palavras, né, declarações na Bíblia que deixam a nós perplexos, realmente. E muitas das vezes a gente quer entender a fundo aquilo ali. Mas existem coisas que Deus colocou daquela maneira justamente para que nós não entendêssemos a fundo, mas para que nós confiássemos em quem está permitindo o que a gente está passando. Esse é o ponto. Então a renovação interior, ela leva-nos para esse lado. Fortalecimento diário é a busca diária de comunhão, de fugir da aparência do mal, deixar o pecado, as práticas pecaminosas, as práticas que afastam a operação do Espírito Santo na nossa vida. E aí diz assim, o que eu repeti, portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Está aí declarado o porquê do fortalecimento diário. O ponto 2, o eterno peso de glória. O comentarista colocou aqui, o apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Um desavisado que lesse isso aqui, ele vai pensar, né? Mas que loucura é essa? O camarada, ele está louvando o fato dele estar passando por uma momentânea perseguição, por um sofrimento. Ele está louvando isso. É exatamente isso que ele está fazendo. Porque a esperança dele não estava no que a terra, no que o mundo poderia oferecer. E esse é um dos ensinamentos mais louváveis que nós precisamos entender. Porque senão, o próprio Paulo, ele disse assim, que se nós pensarmos, né, a respeito desse mundo, ou tivermos a nossa esperança somente aqui nessa terra, nós seremos os mais miseráveis pecadores. Por quê? Porque estaremos perdendo a esperança, que é a esperança vindoura, que é a manifestação de Cristo. Ainda que em algumas religiões, né, nem se fale muito sobre essas questões, sobre a volta de Cristo, sobre um céu de glória preparado para aqueles que permanecerem fiéis mediante as tribulações. Infelizmente existe. Infelizmente existem religiões que elas querem negar essa verdade bíblica. O céu é real, o céu é de verdade. E eu me lembrei agora de um tema de um filme, né, que eu vi poucos dias com a minha filha, que diz que Deus não está morto. Ele não esquece
de nós. Essa é a esperança que precisa estar em nós, e é a esperança que, sabe, Pedro, ele falou assim, que a gente precisa estar preparado para responder a qualquer um com ousadia a respeito da esperança que há em nós. Então essa renovação diária produz esse peso eterno de glória muito excelente. E aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. Foi o que nós já falamos, o que é verdade, claro. Nesse sentido, a adversidade serve como um instrumento encorajador do homem interior, impulsionando a prosseguir, a não parar, a não desfalecer. Lembra do Jó? Jó, né? Józinho lá, perdeu tudo. Era muito rico, muito próspero, mas perdeu tudo. A história bíblica conta, né? Ele, em dado momento, ele até quis saber o porquê. Mas, entenda bem, eu estou lendo um livro fantástico, que em uma parte do livro, o autor ele fala o seguinte: existem coisas que Deus faz ou permite que aconteça na nossa vida e que nós não precisamos entender o porquê. Nós precisamos confiar. Aí exatamente está o redescobrimento da nossa fé. Em quem nós estamos crendo? Num Deus que faz uma reviravolta e muda tudo, como ele fez com Jó? Ou nós estamos crendo num Deus que promete e não cumpre? Que é isso, irmãos? O movimento, né, que se instala, que domina, né, esse espírito da Babilônia aí, ele quer com que os cristãos pensem, sabe, naquilo que eu li no começo aqui, que está aqui atrás, na capa da revista, falando sobre o menosprezo ao cristianismo. Eles, a ponto de declararem que o homem não precisa do cristianismo. E o próprio, um dos fundadores ou cofundadores aí mais importantes desse movimento progressista, do marxismo, ele disse que ele não precisava da religião. E ele diz ele diz nos seus ensinos lá, perversos, que o homem não precisa da religião, que a religião é o ópio do povo, que a religião é para deixar o povo embebecido, com distúrbio, sem saber para onde está indo, essas coisas e por aí vai, querendo denegrir a questão principalmente do cristianismo. Porque o maior inimigo desses movimentos aí não são os outros movimentos econômicos aí, políticos que existem. O maior inimigo desse movimento progressista, socialista, comunista, esses istas aí todos, o maior inimigo deles é o cristianismo, porque é o que resiste. Então a gente precisa entender que a nossa renovação diária é importante do homem interior, porque as pedradas virão. Diz assim, portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Nossa, o comentarista está ratificando toda hora isso, que as lutas são inevitáveis, que elas virão, se você perceber isso. Então você vai sair dessa lição mais fortalecidos, porque defendendo a verdade, você vai ser perseguido. Vai sim, vai. Agora a escolha é sua. Bom, eu prefiro ser perseguido por conta de defender a verdade, ou eu prefiro me entregar à mentira, não ser perseguido, mas eu não vou conquistar o céu de glória. Decide aí, bota nos comentários o que você acha mais interessante. O ponto 3 diz assim, a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Olha que lindo. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, na esperança do cristão,
na linda e maravilhosa manifestação do Senhor, está lá em Tessalonicenses, quando ele se manifestar, e nós seremos transformados, teremos o nosso corpo glorificado. Nós quem? Aqueles que permanecerem fiéis. Porque Jesus falou, olha, vai acontecer muita coisa aí no final dos tempos, muita coisa. Mas aquele que perseverar até o fim, perseverar como? Perseverar fiel. Aquele que permanecer fiel, perseverar até o fim, esse será salvo. E vai ouvir a consolidação dessa esperança, que é o quê? Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eita, que promessa danada! Mas para conquistar essa promessa, a gente precisa permanecer. E aí, o comentarista colocou aqui, ó. Nesse caso, somado à nossa renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, versículo 2. O comentarista ele dá uma elencada aqui. Essa visão da eternidade é um chamado a nós cristãos, que mesmo que daqui a algum tempo as coisas comecem a ficar mais apertadas, mais difíceis, mais complicadas, para que a gente defenda a verdade, nós temos a escolha. Deus dá a nós essa escolha. Meu filho, você escolhe defender a verdade até o fim e até mesmo morrer, mas mantendo a verdade no seu coração e receber por herança o reino, ou você vai se deixar levar por todo esse enredo que está sendo montado, não só aqui no Brasil, mas mundialmente. Porque a Bíblia fala sobre o governo do anticristo, que será um governo mundial. Nós precisamos entender essas coisas. Mas não é porque vai ter esse governo do anticristo, governo mundial, que tudo vai ser dominado e tal, por um governo mundial, economicamente, politicamente, vai ser tudo dominado, porque eu hoje, em 2023, vou ficar omisso e não vou defender a verdade. Você é louco! O que muitos estão fazendo, eles estão se omitindo, eles estão disfarçando, eles estão assim, não, eu não falo disso, eu não falo disso, eu não falo daquilo, eu não falo daquilo outro, enquanto o inimigo vai ganhando campo. Nas escolas, nas creches. Teve aí, esses dias aí, aqui no Rio de Janeiro, uma escola lá, onde teve um show lá, uma pouca vergonha danada para crianças lá. Eu vi hoje também uma creche aqui no Rio de Janeiro, a diretora dançando um funk pesadão no meio das criancinhas lá. Eles querem doutrinar desde a mais tenra idade. O menorzinho eles querem doutrinar. E aí, você e eu, a gente vai ficar de braço cruzado e falar assim, não, eu já aceitei Jesus, eu não vou me meter com esses assuntos, não. Eu só prego o evangelho. É mesmo? Minha filha, nós, como soldados, nós fomos chamados para a batalha, para a guerra. E aí a gente fala assim, não, mas a nossa guerra está lá na Bíblia, que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Verdade, não é. Mas contra todos os principais é verdade. É contra essa potestade mesmo que a gente tem que guerrear. E onde ela se manifesta? Porque você, me desculpa da palavra aqui, nós já estamos encerrando. Porque você, crente, que acha que não precisa se intrometer, se meter nessas questões aí, você acha que qual é a potestade, o espírito que está dominando e que se revela no espírito da Babilônia aqui? Qual é que você acha que é? Hein? Qual é o espírito? Não, saiu da cabeça dos outros aí. É normal? Não, é uma guerra. É uma guerra efetiva. É uma guerra ideológica. É uma guerra cultural. A guerra cultural, ela atinge o quê? A mente, o coração. Ela atinge de maneira abrupta, de maneira muito forte, as pessoas que muitas das vezes são frágeis e não sabem exatamente para onde elas estão indo ou o que seguir. Então a gente precisa de cristão que se manifeste, sabe? Mas infelizmente tem cristão que ele tem
É verdade. Ele tem medo de falar com as pessoas que professam aí, que são do movimento progressista. Aí o cristão ele tem, não vou falar não que aquela pessoa ali, não, você tem que defender. Não é você combater, brigar com a pessoa. É o campo das ideias. Mas se no campo das ideias, os cristãos, a igreja, os grandes líderes das igrejas, eles estão calados, e muitos estão, tá? Muitos estão nesses aspectos, eles só abrem a boca para falar só o que está ali no mundinho deles, sabe? Não, eu estou aqui, minha igreja grande, cheia de gente, tá tudo bem, e tá enchendo mais ainda de pessoas, e o dízimo está crescendo mais ainda, dá para a gente fazer obras e tal. Eu não sou contra o dízimo não, tá? Só um adendo aqui. E dá pra gente fazer obra, dá pra fazer um monte de coisa. Ah, tá tudo bem, não vou me meter nisso não. Ah, é? Mas quando essas pessoas que estão na igreja saem da igreja, elas estão sendo doutrinadas por outros ensinos em outros lugares. E muitos cristãos, eles não têm ousadia para defender o que Pedro falou. Falar com ousadia e defender a razão da esperança que há em nós. Então, meus irmãos, essa é a parte número 2, que fala sobre a importância da renovação interior. A renovação, como ela se dá? Buscando o Espírito Santo diariamente, tirando tempo para a oração, para a leitura da Bíblia, para o estudo de outras fontes também, que vão te dar, vão melhorar seu raciocínio em relação a determinadas questões e a sua visão mais ampla diante de alguns ensinamentos que eles vêm e eles entram de forma sorrateira, muitas vezes. E aí a gente que está, muitas das vezes, desapercebidos em relação àquela questão, nós somos influenciados e a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, também são. Então, vamos se atentar para isso. A sinopse desse tópico diz assim, ó: precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. A ajuda do Espírito Santo, para a gente fechar aqui, não é a ajuda do Evangelho Coaching, tá bom? Só para lembrar aqui, o Evangelho Coaching, que fala muito sobre produtividade, essa coisa toda, que você vai conquistar e tal, bababá, essa coisa toda, tudo bem, você pode conquistar. Mas, muitas dessas conquistas, o Evangelho Coach está levando as pessoas a só pensar nas conquistas materiais. As conquistas materiais são importantes? São importantes. Mas nós não podemos se deixar dominar por elas, porque senão nós estaremos esquecendo a outra parte. Tem gente que, levado por esse Evangelho Coaching, está dedicando, vou dizer assim, 90% da sua vida a esse âmbito do Evangelho Coach, das conquistas materiais. A minha família vai viver bem, tá? As conquistas materiais, e está dando 10% só para o lado espiritual. Eu acho que tem um desequilíbrio aí, né? São pessoas que vão à igreja raramente, não participam de mais nada nas igrejas, não tem compromisso nenhum com a igreja em nada, tá? E, enfim, quando ela pode, ela vai lá. Ou são aqueles que vão só aos domingos, né? Infelizmente. Mas, sabe-se lá, se em casa eles buscam a Deus, se tem uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus, sabe-se lá o quanto tempo. Nós não queremos julgar ninguém aqui. Nós só estamos fazendo um comentário porque essa é a realidade e Jesus trouxe lição a respeito disso. Quando, lembra? Para nós fecharmos aqui, diante daquela parábola que ele contou, aquele homem que construiu, já tinha grandes celeiros e ele falou, vou construir mais ainda, porque as minhas colheitas estão crescendo, eu vou derribar esses celeiros que estão pequenos, vou construir outros maiores ainda. E aí Jesus, eu fecho aqui, Jesus falou para ele, ó, louco, olha, o que você tem preparado, para quem será? Você está falando em isso, destruir aqui, construir maiores, para mais e mais e mais, e o outro lado? Terminamos aqui. Se você gostou do vídeo,
Deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, deixe o seu comentário aqui também, ajuda muito também no engajamento do vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. E fechando com aquele corinho que é o tema dessa lição: se desliga da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada.